Oi, gente. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a depressão. Esse assunto é um assunto muito difícil e muito grande para quem passa por isso. E é importante entender que o quanto a gente ser feliz ajuda a atrair aquilo que a gente quer. E as pessoas que passam por isso ficam muito preocupadas, porque elas não sabem como conseguir se sentir melhor e elas têm uma crença aí muito forte de que é difícil se sentir melhor quando elas têm depressão, ou têm com frequência, ou têm facilidade em estar entrando aí nesse quadro. E é importante vocês saberem que eu me identifico com muita coisa e o que eu estou falando para vocês, eu sei sobre o que eu estou falando, porque eu já vivi um período assim. Inclusive, a minha mãe, né, desenvolveu a esquizofrenia e ficou por anos com o diagnóstico errado, achando que era depressão. Então, assim, foram muitas pressões, né, na vida. O que é depressão? Depressão é o excesso de pressão. O excesso de pressão é tão grande durante o decorrer de todo o tempo da sua vida que quando às vezes cai uma peninha, você se desestabiliza. Por quê? Porque daí você já acumulou muita coisa sobre você. E aí aquela simples pena que cai sobre você, um assunto simples, você se desmorona. É porque é um acúmulo. Então assim, como eu já passei por uma situação dessa, e não todas as pessoas são iguais, mas eu tenho uma noção do que eu estou falando. E as pessoas sempre me viam sorrindo, muito alegre. E quando eu cheguei num estágio desse, foi muito difícil mesmo, né? Por quê? Porque tem gente que não entende e eu não entendia quando as pessoas estavam felizes, estavam alegres. Porque quando a gente tá distante desse estado de humor, ter alguém muito feliz, muito alegre perto de você, te faz mal. Porque você não consegue entender por que aquela pessoa tá daquele jeito e você não. Porque você tá em uma vibração diferente. Agora, o que é vibração? Vibração é aquilo que você emite para o mundo. E emoção é um nome que a humanidade deu para a vibração, a emoção. Olha que coisa. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. As suas emoções são as suas vibrações para o mundo. E como a gente se conecta com mais do mesmo, se você está numa vibração muito baixa, com a sua emoção muito triste, muito ruim, você não vai se conectar com quem está numa vibração alegre. Esse trabalho é de formiguinha. E a alegria do outro, muitas vezes, incomoda a gente, além de fazer bem. E isso é normal. Tá tudo certo. Porque tem que passar por esse estágio, certo? E essa predisposição, né, ela pode ser genética e pode ser de memórias celulares. Muitas vezes você é uma pessoa que entrou no estado depressivo, nem foi por sobrecarga de coisas na sua vida, nem aconteceu tanta coisa assim, mas se você tem memórias celulares, e as memórias que você carrega suas moléculas, nas suas células, elas podem desencadear aí um quadro desse, sem você nem saber de onde vem, nem por que vem. Compreende? E eu não vou falar muito sobre esse assunto para vocês não se sintonizarem e nem eu com esse assunto, tá? Porque quanto mais você fala sobre e você enfatiza a emoção e você busca tudo que você passou quando estava nessa situação, você acaba sintonizando, porque o seu cérebro não sabe, lembra, o que é passado e nem futuro. E ele vai sentir no agora todas as emoções, te sintonizando com a vibração daquilo que você já passou lá no passado. Então, por isso que a gente enfatiza sempre, viva o agora. Não fique falando das coisas ruins. Porque remoer as coisas ruins é como se você voltasse lá no seu filme e estivesse naquele local, vivenciando aquela situação. E os remédios para depressão, a gente sabe que tem muito efeito colateral, mas muitas vezes ele é necessário, é o psiquiatra que vai aí fazer, né, a sua avaliação para ver o quanto você necessita ou não estar tomando esse medicamento. Por isso que é importante aplicar as técnicas. As técnicas ajudam muito e já está sendo comprovado, né? Cientificamente, já foi comprovado cientificamente. Não dá para você fugir e falar que, eu não sabia, eu vou ficar desse jeito mesmo. Não, porque aí a gente precisa estudar as nossas faculdades mentais. Depois eu vou vir falar para vocês sobre as faculdades mentais. Mas
Uma das faculdades mentais que nós temos é a vontade. E a vontade, muitas vezes, ela é deixada de lado. E nossa racionalidade, que é o pensar, precisa estar à frente da vontade. Porque logo se eu sei que eu preciso mudar o meu pensamento para mudar o meu sentimento e o meu comportamento, as minhas ações vão ser diferentes e as minhas emoções vão ser diferentes. E aí eu vou estar restabelecendo um fluxo, né, energético mais elevado e saindo aí desse lugar, desse estágio que eu estou. Mas para isso é preciso usar da sua inteligência, da sua racionalidade para impor a vontade. Vou explicar de uma maneira bem simples. Eu tô depressiva, triste, eu só vejo o lado ruim das coisas, eu não consigo, tá tudo cinza para mim, tá tudo ruim. Não vai dar para você sair dando risada o tempo todo. Não vai. Você não consegue sair do estágio que você tá, que é o nível 1, lá embaixo, e pular pro 4. Não tem como, gente. É incongruente, porque pense nas escalas das emoções como uma escada. E você tá no primeiro degrau. Então, existem algumas técnicas para você começar saindo aos pouquinhos desse lugar. Compreende? Usar essas técnicas não significa que você não vai precisar tomar medicamento, porque a conduta para cada pessoa varia. E realmente, até para confirmar se o seu diagnóstico é esse, você tem que passar com o médico psiquiatra e é ele quem vai indicar qual medicamento encaixa melhor para você, se você precisa de medicamento, se dá para fazer o manejo de outra maneira, porque às vezes é leve e às vezes sendo leve a medicação ajuda, porque os estudos mostram que o que mais ajuda são técnicas associadas à medicação. E os estudos mostram isso, que a terapia, que é TCC, terapia cognitivo-comportamental, que ensina aí muitas técnicas, é a que vem mais ajudando aí associado aos medicamentos. E essas técnicas, essas estratégias não medicamentosas, elas ajudam tanto a prevenir quanto a sair mais rápido ou precisar de doses mais baixas de medicamentos. E é muito bom, né, unir as duas coisas, porque a medicação ajuda a pessoa a ter força, a ter uma facilidade maior aí para colocar em prática essas técnicas. E as técnicas ajudam a medicação a fazer efeito. E é enfatizado que o pensamento, ele é a base de tudo. Ele é o mais importante. Existem vários fatores que podem levar a pessoa a se deprimir. Às vezes, não tem nada acontecendo de errado na vida da pessoa. É aquilo que eu falei, tá tudo bem. Mas existe uma baixa dos neurotransmissores e a pessoa se sente deprimida, não vê graça em nada, se sente muito triste, sente mal com ela mesma, ela não tem disposição para fazer as coisas. E tem ali uma lista de sintomas. E isso pode acontecer mesmo estando tudo bem, tudo ótimo na vida da pessoa. Externamente não tem nada acontecendo com ela. E muitas vezes ela fala, nossa, mas por que eu tô assim? Eu não tenho motivo para estar assim, né? Tá tudo bem, a minha família tá bem, a minha situação financeira tá bem. E tem fases que acontece alguma coisa que facilitam que essa pessoa entre em depressão. E às vezes essa alguma coisa é um evento triste, uma perca, um luto. E o luto, ele é natural. Quando você tem uma perca muito grande de alguma coisa, não precisa ser uma perda só por morte. Pode ser uma perda de um animal, que você também por morte, mas de um bichinho de estimação, de uma casa que você gostava muito, de um emprego que você se dava, se doava. Então, toda perda significativa para você, ela é um luto. Uma separação é um luto. Então, aquilo que é importante para você, que você passou e perdeu, você vive um luto depois. E esse luto, essa dor, essa tristeza que você sente enquanto está elaborando uma perda, isso é normal. Mas se prolongar demais e a pessoa começar a ter sintomas aí como esse, né? Não ter vontade de fazer nada, atrapalhar as funções dela no dia a dia, muitos pensamentos ruins e uma pessoa ficar negativa e isso ficar se prolongando por muito tempo, ela já entrou aí em uma depressão. E muitas coisas que acontecem são esses fatores aí biológicos, né? Causando essa depressão. Então, uma coisa muito associada é a alteração do sono. Então, por algum motivo, a pessoa já tem uma tendência à depressão e ela tá num emprego onde ela trabalha muito à noite e dorme de dia. A gente sabe que de dia o sono não é reparador. Então, aí, por dormir mal, desencadeia aí, né, um quadro depressivo.
E a atividade física também ajuda a prevenir e a remediar, a sair mais rápido da depressão. E a atividade física produz neurotransmissores aí de bem-estar e ajudam aí a regular, né, esses transmissores. Então, assim, não adianta você ter uma noite maravilhosa de sono, dormir super bem e no final você passar o dia inteiro falando mal de si mesmo, se negativando, vendo coisas que não te agregam a nada, só coisas tristes, e você não policiar o que entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos e aquilo que você está sentindo. Então, o pensamento é o mais importante. Se você ficar focando em tudo que dá errado, você vai deprimir. Mesmo que você esteja fazendo atividade física, que você esteja procurando colaborar para isso, se você focar só nas coisas ruins que está acontecendo, você tem tendência a deprimir, sim. Então, ter uma alimentação equilibrada, rica, né, em nutrientes, isso ajuda a ser a gente saudável, né? Em todas as mitologias psiquiátricas diz que se você alimentar com uma alimentação bem variada, pode te ajudar, sim. Mas, feito essa associação e não cuidar dos seus pensamentos, o resultado vai ser muito pequeno. Porque o pensamento é a base de tudo. Nós temos, né, uma inflamação às vezes acontecendo e a gente não sabe. E a alimentação é um dos fatores que pode ajudar a desinflamar, né? E uma vida assim equilibrada, as coisas básicas. A gente sabe que isso previne várias coisas, né? Previnem ou ajudam a melhorar, diminuir o número de crises, de eventos. E o mais importante, né, são os pensamentos. Os pensamentos são soberanos, porque a pessoa pode tomar a melhor medicação que existe e ela insistir em pensar coisas negativas e a medicação não fazer efeito. Insistir em focar naquilo que está errado, aquela coisinha que está errada, porque a todo momento tem muitas coisas acontecendo no seu ambiente. Coisas boas e coisas ruins. Então você pode decidir aonde você vai focar a atenção. Você pode focar sua atenção no pessoal que você está no grupo, que você está acompanhando, nas coisas que eles estão falando, estão procurando resolver. Ou você pode focar atenção na falta que você tem na sua vida. Por exemplo, focar a sua atenção naquela pessoa que já não vai te visitar mais, naquela pessoa que ficou te criticando o tempo todo e você não consegue tirar ela da cabeça. Então você que tem que decidir aonde você vai focar a sua atenção. Porque onde você foca, expande. Então, assim, você pode na sua casa olhar para um lugar que está bagunçado ou olhar para um lugar que está bonito. Então, assim, a pessoa que está deprimida, ela coloca aí uma lente de aumento em tudo que está ruim, em tudo que está feio. Isso é a tendência. Ela se vê muito negativamente, ela se vê sem esperança, sem autoconfiança. Então, requer um treino de conseguir olhar para o que está bom. E entra nessa questão aí, né, de fazer o manejo dos pensamentos. Então, existem várias técnicas da psicologia positiva que vai treinar o cérebro da pessoa para a pessoa se sentir mais feliz. Porque automaticamente ela se sente, ela fica, o quê? Com uma vibração diferente e as coisas começam a se transformar. Sabe o que acontece? O problema é que as pessoas acreditam que depois de anos de lixo mental, anos de pensamentos negativos, ela vai conseguir resolver isso de hoje para amanhã. Ela não quer treinar, ela não se dá o trabalho de treinar. Mas o nosso pensamento músculo, né? A gente chama o músculo, o cérebro, o músculo cerebral, é como se você fosse na academia. Você vai um dia e você vai ter o resultado consequentemente. Você não consegue ir na academia e sair de lá com o abdômen malhado, chapado no outro dia. Não existe isso. É consequência de fatos repetidos. Então, esses movimentos no corpo repetido vai te trazer um resultado. E os movimentos na sua mente dos pensamentos repetidos vão te trazer um resultado. Agora, você precisa ter o quê? Constância. Porque muitas vezes as pessoas começam a ficar bem, elas voltam a ficar mal. Elas começam a ficar bem, elas voltam a ficar mal. Porque elas não são constantes. Começa a melhorar um pouquinho, ela começa a sair, ela encontra umas pessoas legais, aí ela para de fazer atividade. Ela para de focar nas coisas boas. Ela se sabota, compreende? Então é importante usar o quê? A vontade, que é uma das faculdades. Usar a vontade para se permanecer na vibração mais alta, para se permanecer no positivo, para se permanecer vendo as coisas do lado bom,
para que você treine o seu cérebro, porque para ele já está acostumado com as coisas ruins. Ele já está acostumado a se criticar. Então, você treina o seu cérebro em olhar para essas coisas. E tem muita gente que não consegue tomar os antidepressivos, né? Então, é igual a academia. Se você passar um tempo sem praticar, você não vai perder a sua musculatura de um dia para o outro. Não. Você pode voltar a fazer, mas se passar muito tempo, sim. E é isso que acontece com o pensamento. É a mesma coisa. Então, você acaba acostumando a acordar já agradecendo, apreciar. Então, você decide. Ou você amanhece agradecendo e focando nas coisas boas e sendo constante nisso, ou você volta pro pensamento negativo, vendo as coisas ruins e acaba aí se deprimindo novamente. Então, quando você descobre aí que é você estar feliz, mesmo você não estando completamente realizado, você estando feliz com aquilo que você tem no momento, a tendência é que você atraia mais coisas boas para perto de você. E as pessoas, às vezes elas falam, porque homem não presta, porque não tem um que vale nada. Mas o que você atrai para você e o que você enxerga é aquilo que está dentro de você. Então você atrai essas pessoas para você, mas muitas vezes a gente não quer se responsabilizar por isso. A culpa não é minha, a culpa não é minha. Nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa volta. Então, nós somos responsáveis, sim. Então, quando você acaba se sentindo mal, por ver só o lado mal das coisas, você se deprecia e acaba se deprimindo novamente. Porque o que nós somos? Nós somos em essência, nós somos felizes em essência. Alegres, nós temos picos de alegria. A gente pode ficar alegre e triste, isso são picos. Agora, a felicidade é uma linha tênue. Tirou os lixos que estão em cima de você, a felicidade aparece. Porque ela está no DNA do Criador. Porque nós não nascemos para ficar tristes. Nós não nascemos para ficar tristes o tempo inteiro. E se eu falar que eu tô alegre todo dia, que eu tô bem todo dia, que os problemas não interferem em mim, quer dizer que eu sou débil mental, ou então que eu sou uma boba alegre. Eu não estou nas minhas faculdades normais, porque ninguém é alegre todos os dias. Ninguém é alegre todos os momentos. A gente vai ter, sim, picos de tristeza, mas você pode decidir o quanto tempo essa tristeza vai afetar você. Porque quando você fica muito na negatividade, significa que você está se desconectando de Deus, da luz, do amor. Porque muitas vezes a gente fala que acredita em Deus, mas a gente sai dessa conexão, a gente perde, a gente deixa que o fluxo da negatividade faça com que a gente fique mais pendendo, né, o nosso pêndulo pro lado negativo. E aí a gente se desconecta, né? Porque tem o positivo e o negativo. Então a gente se desconecta da fonte, de Deus, daquilo que existe dentro de nós. Por isso que nós precisamos ser perseverantes, né? Naquilo que a gente faz. E o nosso ser interior é a extensão de Deus, o nosso espírito, né? Ele é conectado no Espírito Santo de Deus. Então, se a gente desconecta de Deus completamente. E aí você está muito longe da sua paz interior, da sua conexão espiritual. Então, muitas vezes a gente está focando a atenção em alguma coisa que está fazendo a gente desconectar de alguma coisa que a gente realmente é. Porque a gente não é isso. Então, comece a observar isso. Comece a observar como você começa o seu dia, quais são as coisas que você foca mais. Você acorda agradecendo? Você dorme agradecendo? Ou você dorme falando, nossa, esse dia foi só mais um dia? Então, assim, muitas vezes, quando você tem um dia muito corrido, você não consegue apreciar as coisas, né? Mas é importante você saber disso, porque você consegue colocar em prática no seu dia e ver os resultados vindo. Outro ponto importante é lembrar que quando você está muito ruim, quando você está muito triste, quando você está no degrau 1, lá embaixo, é muito difícil aplicar as técnicas. É muito difícil aplicar as técnicas. Por exemplo, tá? Se você presta atenção aí em 3 coisas boas que você sente gratidão, e uma delas você destrincha
E você faz isso todos os dias, mas você vai variando as 3 coisas, que é você ensinar o seu cérebro, olhar em volta e ver um monte de coisa boa que você tem. E o seu cérebro vai ficando aí treinado em ficar bom e ver as pequenas coisas, as sutilezas das coisas, tá? E não é qualquer coisa, tá bom? Por quê? Porque senão fica da boca para fora. Ai, obrigado pelo meu alimento, pela minha cama, pela minha casa. Porque tudo que a gente repete vai perdendo efeito. Então você precisa ir variando e encontrar detalhes, né? Então assim, obrigada pela minha porta. Obrigada por ela estar intacta, as fechaduras funcionantes, porque ela me protege. Porque eu sei que quando eu fechar eu vou estar segura. Obrigada, né, pela árvore, porque ela consegue filtrar, né, o ar e fazer aí, né, o processo de limpeza para que ele fique purificado e eu possa respirar esse ar limpo. Então, assim, você acha assim 3 coisas e uma delas você fala mais detalhada, né? Falou sobre a porta, falou sobre a árvore. Então, assim que começa, você vai destrinchando e colocando detalhes nisso, certo? E isso funciona demais. Tanto que eu tenho um curso que eu fiz de acompanhamento que é gratidão, né? Que é como se fosse o caderno da gratidão. Lá eu fiz 42 dias de agradecimento e em cada dia eu detalho uma coisa. Por exemplo, eu detalho o coração. Obrigado pelo órgão, pelo coração. Aí eu vou falando quais são as funcionalidades do coração e destrincho as funcionalidades dele. No outro dia eu falo sobre o rim e vou destrinchando tudo que o rim fala, que o rim faz por nós. Então, assim, isso é muito bom. Por quê? Porque você traz o foco do seu cérebro, você treina o seu cérebro para focar no que o rim faz. E não só no rim, não fica assim um agradecimento da boca para fora. Porque agora você agradece, mas você sabe o benefício que aquele órgão está fazendo no seu corpo. E isso é o que vai trazer resultado para você. Compreende? Você pode aplicar aí no momento que tá na sua emoção muito lá embaixo, né? Porque essa é a história do momento 1, que é um embalo. Se você tá muito tempo com uma emoção negativa, muito tempo focando nas coisas negativas, pensamentos negativos, você vai ter muita dificuldade em mudar o rumo disso, em prestar atenção em outra coisa. E dificuldade em ter acesso aos pensamentos de apreciação, gratidão, qualquer coisa à sua volta. Então você vai ter que prestar atenção em coisas mais básicas. E antes disso, em primeiro lugar, é aquietar sua mente, praticar mindfulness, atenção plena, que é você fazer alguma coisa prestando total atenção para isso aquietar sua mente. Por exemplo, você sair por longas caminhadas e nessas caminhadas você evitar pensar, diminuir os seus pensamentos. Você vai focar na paisagem, nas árvores, na rua, esquece os carros. Ou então você vai sair para caminhar e repetir apenas uma frase. Porque quando você repete apenas uma frase que você escolhe ou uma palavra, você não consegue pensar e falar essa palavra ao mesmo tempo. Vamos supor que você vai escolher dia lindo. O dia nem para você nem tá lindo. Nem tá, mas você vai falar que tá, porque você vai enganar a sua mente. Então você vai caminhar e você vai colocar esse propósito. Eu vou caminhar da hora que eu sair da minha casa até a hora que eu voltar. O meu corpo vai caminhar no automático e eu vou repetir incessavelmente: dia lindo, dia lindo, dia lindo, dia lindo, dia lindo, dia lindo, dia lindo. E você vai treinar o seu cérebro. Tudo que você só consegue fazer uma reprogramação mental por impacto ou por repetição. Ninguém vai sair batendo a cabeça nos lugares, mas você pode repetir. Repita. Você pode escolher qualquer palavra. Pode escolher Jesus. Jesus, 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 Jesus. Não sei a sua fé. Você pode escolher a palavra que você quiser, com uma vibração boa, né? Palavras boas. Mesmo que você não acredite, não interessa se você acredita ou não acredita. Caminhe ou faça qualquer exercício repetindo uma palavra, você vai estar reprogramando a sua mente. Porque não há como você pensar e falar ao mesmo tempo.
compreende? Você não vai conseguir pensar os pensamentos negativos, as coisas negativas e falar ao mesmo tempo. E você pode fazer isso não só caminhando, você pode fazer isso na sua casa. Você pode fazer isso por uma semana e depois você verá o resultado. Comece a fazer isso. Você está no seu dia a dia, começou a vir um pensamento invasivo, intruso. Repete uma palavra, repete uma frase. Repita, 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 repita. Faça o seu serviço repetindo essa palavra. A repetição é aí a mãe do negócio. Então, é bem por aí. Essas ferramentas são muito valiosas, ok? Então, assim, qual a sensação quando você está lavando a louça? Você sente a água cair, você sente o sabão, você repara nessa gordura saindo do prato. Quando você prende a sua atenção, os pensamentos diminuem. E com os pensamentos diminuindo, você começa a sentir um alívio, você começa a se sentir um pouquinho melhor. É como se você abrisse um espaço para pensar em outras coisas. Então, depois que você estiver sentindo aí esse alívio, se sentindo um pouquinho melhor, você pode começar a agradecer. Porque primeiro você vai fazer uma preparação do seu cérebro e depois você vai partir para a próxima técnica. Porque se você está se sentindo mal mesmo, você não vai conseguir nem agradecer. Você não vai conseguir agradecer. Por isso é importante você fazer o passo 1. O passo 1 é acalmar a mente, acalmar os pensamentos, com uma respiração profunda e a repetição de alguma frase ou palavra. O passo 2 é você começar aí a agradecer, se você já conseguir. Se você não conseguir, você vai ter aí que praticar mais o passo 1. Ok? Então, você começa aí a agradecer pelas suas pernas, pela força que você tem nas pernas, né, pelos seus olhos, por você conseguir enxergar, mas se você olha em volta e não vê nada de bonito, se você está no estado que você não consegue ver beleza em nada, se você está tão destreinado que você não consegue ver, né, nada de bom e está de mau humor há muito tempo, então uma técnica muito boa é colocar intenção. E colocar intenção é uma forma de demonstrar para o seu cérebro o que você quer sentir. Então, você vai testando o que você quer sentir. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha e você vai listar o que você quer sentir. E aí, você vai começar a escrever. Eu quero me sentir bem. Só que você não vai escrever eu quero. Você vai escrever eu me sinto bem, mesmo não se sentindo. Porque a sua mente vai entrar em uma confusão primeiro, porque ela vai falar, eu não tô me sentindo bem, como eu me sinto bem? Mas você vai repetir que se sente bem. E ela vai obedecer ao seu comando. O seu comando, eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Eu vejo as pessoas se sentindo felizes, eu me sinto feliz. Eu gosto de caminhar, eu percebo que tem muitas coisas boas acontecendo na minha vida. Eu sei qual a sensação de gratidão. Eu me sinto abençoada. Então você vai falando isso e cada vez que você fala o que você quer, essas palavras, gratidão, abençoada, você está sintonizando com essas palavras. E daqui a pouco você começa a se sentir um pouquinho melhor. Então, assim, a sugestão não é colocar muita pressão em se sentir bem ou pressionar-se a ser duradouro você se sentir muito bem. Porque se você está se sentindo muito mal, então, assim, tem gente que fala, eu faço exercício, eu me sinto melhor, só que 5 minutos depois eu estou com os pensamentos negativos, tudo de novo. Então, é o quê? É a força desse embalo. É como se fosse um caminhão que está te atropelando e ele já está nessa velocidade forte há muito tempo na sua mente e ele consegue trazer. Então, ele está querendo continuar o caminho que ele já estava. Então, é saber que é assim, mas que você precisa ficar dando estímulo a outra direção, porque aos poucos isso vai modificar o seu cérebro, porque um estímulo diferente causa respostas diferentes. Então, você não precisa se preocupar se você não vê a resposta imediatamente, ela não precisa ser imediata, mas só de você mostrar que você quer ir para algo bom, né? Só de você reparar nas coisas boas, o seu cérebro vai começar a entender o que você quer ver, onde você quer prestar atenção, ele vai entender que você quer sentir essas coisas boas e colocar a intenção tem esse efeito de colocar as coisas no nosso radar. Então, seu cérebro começa a ficar alerta para fazer acontecer as coisas que você quer que aconteça e fazer você sentir as coisas que você quer sentir. Então, você vai começar a perceber. Quando você começar a ver um pouquinho de beleza, você vai notar. Quando você começar a se sentir um pouquinho melhor, você vai notar
que tá diferente. Tem alguma coisa diferente. Aquilo vai ficar mais visível para você. Então, eu quis transmitir essa ideia para vocês. Não importa o quanto difícil pareça no começo, mas o resultado virá. Agora, o que você precisa fazer é ter constância. Constância, faça o teste. Faça o teste. Se você está com vontade de desistir, já fez de tudo, propicia você 90 dias de teste. Faça o teste intensivo com essa técnica. E você começará a ver os resultados. Agora, é muito difícil você começar a pular para as técnicas já. Elas ficam muito distantes, elas ficam muito inacessíveis. Mas você começa, né, com pequenos passos. Então, respire e solte o ar bem devagar, que você vai sentir alívio. O poder da respiração está em tudo, em tudo. Então, respire pelo nariz e solte pelo ar bem devagar, várias vezes durante o dia. Isso vai te ajudar a se sentir bem também, ok? Então, tire para você 2 minutinhos ali para respirar e soltar o ar bem devagar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele se conecta com nós pelo ar. Quando Deus soprou em Adão a vida, o sopro da vida, foi pelo ar. Então, o Espírito, né, entrou ali pelo ar. Então, toda vez que a gente respira, é como se fosse essa conexão. A primeira coisa que você faz é respirar quando você nasce, e a última coisa que você faz quando você morre é dar o último suspiro, a respiração. Então, pode ser que não esteja acontecendo nada, né, de ruim na sua vida, pode ser que seja um composto aí de fatores biológicos, com falta de exercício, atividade de lazer, tempo para reabastecer. Olha para sua vida, vê o que você pode mudar para ficar mais harmônico, para você ter uma vida mais equilibrada. Cuide dos seus pensamentos. Então, em primeiro lugar, as técnicas para diminuir a intensidade dos seus pensamentos, que é a meditação, a respiração, a atenção plena. E assim que você conseguir usar alguma técnica para ensinar o seu cérebro a focar a atenção na sensação boa, né? Então, pegue aí 3 coisas que você se sente abençoada por ter na vida, destrincha uma. Tanto faz como que você vai fazer. O importante é fazer, ok? Então, no final do seu dia, você pode colocar lá o que você fez de bom nesse dia. Aí, no final do dia, você vai colocar lá, o que eu fiz de bom? Eu consegui respirar. O que eu fiz de bom? Consegui focar em outra coisa. Anote os resultados positivos que você teve. Pega um caderninho para você fazer esse exercício. É você cuidando de você. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer isso por você. Então coloque, consegui levantar da cama a tempo, sabe? Comemore as pequenas coisas. Comemore, não importa o que seja. Comemore tudo. Comi melhor, bebi mais água, consegui ouvir música. Tudo isso são pequenos sucessos. Anote essas coisas, anote seus sucessos. Isso já faz você se sentir um pouco melhor. E o tempo todo, foca a atenção no que está melhorando, não no que está pior. Então, não fica batendo na tecla, né? Nossa, fiz isso de novo. Nossa, não fica se culpando, não fica se punindo. Sabe? Meu Deus, parece que não vai passar. Esses pensamentos não te ajudam. Parece que você está sem saída. Então, leve isso como normal, que tá tudo bem. Se você tem essa tendência, isso vai acontecer de vez em quando, mas vai passar. Você vai sair dessa. Daqui a pouco você tá se sentindo um pouquinho melhor. Então, ao invés de enfatizar a sensação ruim, foca melhor na sensação boa que você já teve. E use isso numa forma de você se fortalecer. Eu tô no caminho certo. 5 minutos de alívio, eu tô no caminho certo. Eu vou treinar o meu cérebro e vai ficar cada vez melhor. Ok? Vai ficar cada vez melhor. Não desista de você. Não desista da sua vida. Você é importante. Você é muito importante. E para você que não entrou no grupo do Telegram, lá todas as dicas que eu dou no grupo do WhatsApp tá no Telegram. É uma assinatura aí anual, R$ 97 só, agora, né? E você vai adquirir aí
todo o conteúdo que eu passo, que eu transmito lá, para você só ver aí as coisas boas, tá bom? Para você usar as técnicas, as meditações, tudo aí para você evoluir. E a vida é justa. A vida dá aquilo que você demonstra para ela que você quer. Então, quais pensamentos você está demonstrando?